Bom, então essa semana a gente vai trabalhar a questão, continuar falando sobre a lógica na filosofia, né? E a gente vai ver hoje a questão do conceito de juízo de proposição, né? O juízo, no caso, a gente veria que ele seria uma operação mental, né? Um pensamento. E a expressão desse pensamento, a fala dele, né? Seria chamada de proposição. Então, o juízo ele é uma operação mental e a proposição seria a expressão desse juízo. Ou seja, eu penso, né? Usando aqui a parte do juízo, a operação mental. E quando eu falo, né? Quando eu pratico essa ação, eu estou utilizando a expressão verbal do juízo, eu estou falando sobre isso, tá certo? Tipo um pensamento, você pensa uma coisa, aí quando você vai falar, você está usando uma proposição, né? Uma expressão verbal do juízo daquilo que você pensou. Pronto. E aqui nós temos o seguinte, na questão da lógica, a gente aprendeu que tanto a matemática quanto a filosofia, essa lógica ela é um princípio muito estudado, porque algumas vezes a gente nem conhece as coisas, nunca viu um objeto ou qualquer coisa, mas você só de observar você consegue utilizar devido à questão de que da própria lógica, né? Você vê isso serve para aquilo. Então isso aí é chamado de quê? De ato mental, operação, né? Pela lógica você age, né? E você consegue descobrir muitas coisas utilizando somente, né, a questão da sua lógica, tá certo? Pronto, e logo mais abaixo a gente tem a questão de que das proposições, que seriam o que? As expressões verbais, né? A fala, como se diz. Então, no caso, a gente vai lembrar o quê? Que as proposições, elas podem ser o quê? Afirmativas, negativas, verdadeiro, falso, né? Então, um pensamento. Por exemplo, se alguém lhe fala uma coisa, você pode verificar se aquilo é verdade, né? Pela lógica, por exemplo, quando a pessoa fala para você, você consegue assim deduzir se a pessoa está falando a verdade ou se ela está mentindo. E como é que você vê isso? Através da expressão verbal da pessoa, do gesto, né? E do seu próprio conhecimento sobre ela. Então aqui nós chamamos isso de quê? De proposições, né? Então elas podem ser negativas, afirmativas, podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Por exemplo, se eu falar assim, a barata é um ser vivo. O homem é um ser vivo. Se o homem é mamífero, então a barata também seria um mamífero, né? Tem lógica isso aí? Seria uma proposição, seria uma afirmação, né? Só que eu teria que verificar se ela seria o que verdadeiro ou se ela seria, no caso, falsa, né?